Olá, meus amigos, meus amados, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal A Bíblia Diz, canal de divulgação da Palavra de Deus, do Evangelho, da compreensão das Sagradas Escrituras. Hoje não é diferente, vamos falar mais uma vez do Alicerces Firmes e hoje o assunto é: Deus lembrou-se de Noé e de todos na arca. Deus espalhou os rebeldes da Torre de Babel. E antes de mais nada, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho para mais notificações e qualquer comentário que você quiser fazer, pergunta, pode deixar nos comentários, ok? Então vamos lá com o nosso estudo desta semana, que é: Deus lembrou-se de Noé e de todos na arca. Deus espalhou os rebeldes da Torre de Babel. Então os textos bíblicos: Gênesis capítulo 8, versículos de 1 a 4, 14 a 17, capítulo 9, versículos 1 e 2, de 12 a 15, capítulo 11, de 1 a 9. Então, se vocês quiserem acompanhar, quiserem ler, fazer a leitura, vocês podem dar pausa no vídeo, fazer a leitura e depois deixar o vídeo correr para vocês entenderem a explicação. Então, o objetivo desta lição deverá ajudar a você a compreender que Deus não aceitará o orgulho e a rebelião contra ele, compreender que Deus é soberano e supremo, reconhecer que cada parte da história antiga dos nossos antepassados tem suas raízes nos atos e planos de Deus para o homem. Ver que a Bíblia apresenta uma narrativa histórica, verídica do homem. Então, vamos lá, para a introdução. A Bíblia tem as respostas para as perguntas mais importantes do mundo e explica a história que supera qualquer outra fonte. Sabe por que as pessoas do mundo inteiro falam tantas línguas diferentes? A Bíblia tem a resposta e vamos achar nesta lição. Mas há mais sobre Noé que precisamos aprender. Deus lembrou-se de Noé e de todos que estavam na arca. Deus é fiel, nunca muda. Gênesis 8, de 1 a 4 e do versículos 1 a 4 e dos versículos 14 a 17. Deus manteve todos eles a salvo. Deus disse que os salvaria e cumpriu sua promessa. Disse também que destruiria a todos que estivessem fora da arca. E destruiu. Noé ficou na arca um pouco mais de um ano. E secando as águas, a arca pousou num dos montes de Ararat. Ninguém dentro da arca morreu, nenhum animal, nada. Deus os protegeu de todos os perigos e as tempestades que nem antes nem depois já aconteceram neste mundo. Houve muitas mudanças na superfície da terra que só um dilúvio mundial podia causar. Deus deu seus mandamentos e sua promessa a Noé. Deus se comunica com o homem. Gênesis 9, de 1 a 3. Nesta altura, Deus deu a Noé e a seus filhos, Sem e Cão, Jafé, o direito de comer carne, tanto dos animais quanto aos peixes e aves, o que não tinham direito antes. Isso aí a gente vê antes do dilúvio, nenhuma pessoa comia carne, era só ervas. E, para proteger os animais, Deus os deu pavor e temor para fugirem dos homens. Então isso foi o poder de Deus sobre os animais, para que eles pudessem fugir. O mundo e tudo que há nele pertence a Deus. Deus deu o arco no céu como seu sinal. Gênesis 9, de 12 a 15. O arco foi dado como um sinal de Deus para mostrar que ele nunca mais destruiria a terra através de um dilúvio. O arco que eu falo é o tradicional arco-íris, que é esse que a gente vê quando começa a chover, então é o arco-íris. Mas a Bíblia não fala de arco-íris, porque íris foi dado por conta da deusa dos pagãos. Aí colocaram arco-íris por causa dessa deusa pagã dos pagãos que reverenciavam ela. Aí colocaram o nome arco-íris. Mas na Bíblia não fala de arco-íris, fala do arco celeste, arco. Viu? Então Gênesis 9, de 12 a 15. O arco foi dado como um sinal de Deus para mostrar que ele nunca mais destruiria a terra através de um dilúvio. O arco é uma garantia de que Deus não destruirá a terra com um dilúvio. Mais de 4.500 anos têm passado desde o dilúvio e o sinal desta promessa
ainda aparece no céu. Deus prometeu, Deus cumpre suas promessas. Quando vê o arco no céu, fique sabendo, é de Deus. Podemos confiar em Deus para cumprir as suas promessas, seja qual for, abençoar ou punir. O registro divino das nações, Gênesis 10, é frequentemente chamado de quadro das nações e traz as gerações dos filhos de Noé. Assim como encontramos em Adão a nossa ascendência, também a encontramos em algum lugar em Gênesis 10. A linhagem de sua família está escondida neste capítulo. Seria bom ler este capítulo para ver a exatidão de Deus. A atitude rebelde e orgulhosa do povo. Vamos mais uns 200 anos à frente na história bíblica. O homem é pecador, necessita de Deus e é incapaz de se salvar. Gênesis, capítulo 11, de versículos de 1 a 4. Muitos anos se passaram depois que Deus salvou Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas do grande dilúvio. Novamente, a terra estava cheia de habitantes, a maioria dos descendentes de Noé. Logo se esqueceram do terrível julgamento de Deus e não quiseram crer nele, como Abel, Sete e Noé fizeram. Eles queriam se exaltar, ser grandes e famosos. Eles conheciam sobre o dilúvio e a promessa de Deus de não destruir a terra de novo com água, colocando o arco no céu, mas mesmo assim não quiseram adorá-lo. Afastaram-se de Deus e fizeram seus próprios deuses, de homens e da natureza. Então começaram a venerar homem, começaram a venerar a natureza e outras coisas também, como animais. É isso que Satanás quer. Ele estava induzindo nossos ancestrais a adorarem falsos deuses. Muitos povos ainda adoram o sol, a lua, as estrelas, pássaros, animais e etc. Outros creem em zodíaco, horóscopo e etc. Outros adoram a si mesmos. Adoração tem a ver com dar nossos pensamentos, nosso coração, nossos recursos e até a nossa própria vida para servir o objeto de nossa adoração. Portanto, Deus, e somente Deus, é digno de nossa adoração e louvor. Deus é supremo e soberano. Somente Ele é Deus. Isaías 42, versículo 8. A adoração a Deus é sempre reverente, calma e tranquila. No culto verdadeiro, tudo é dirigido a Deus. O culto é para Ele, não para nós. Não é para mim, não é para o meu pastor, não é para ninguém da minha família, não é para meu amigo meu, não é para ninguém. O culto que é prestado em uma igreja que tem a palavra de Deus como base é apresentado só a Deus. Não tem outra divindade nenhuma. Se for outra divindade, é um demônio. Se você disser assim, eu venero fulano, ou alguma entidade que alguém fala como santo, você está adorando um demônio específico. O culto é só para adoração a Deus. Os construtores de Babel, também chamado Babilônia, não estavam pensando em Deus, estavam adorando outros seres humanos e ídolos. Escritos babilônicos trazem informações interessantes. Em cada tijolo havia a inscrição do nome do deus babilônico, Marduk. Eles diziam que a sua cidade não era apenas invulnerável, mas a cidade celestial, Babile, o portal de Deus. Deus quer que nós adoremos a Ele verdadeiramente. Satanás quer que o homem seja rebelde como ele e adorar tudo exceto Deus. Como nos dias do Antigo Testamento, os humanos adoravam toda a criação e não davam ao Criador a atenção devida, a adoração e obediência. Marduk era outro nome para Baal, um falso deus, adorado naquele tempo, cujas práticas de adoração eram cruéis, sensuais e perversas. Nessa região, ainda há muitos zigurates feitos de tijolos queimados e betume, que é o piche, exatamente como é dito na Bíblia. As pessoas construíram a torre porque não queriam se espalhar pela terra. Gênesis 11, 4.
Esses homens estavam pensando em exaltar seus nomes no lugar de exaltar a Deus. Olha aí, eles estavam pensando em exaltar o seu nome. Botar seu nome como... Lembram do mandamento que Deus deu a Adão e depois repetiu para Noé e seus descendentes? Em Gênesis 1, 28 e 9, versículo 1. Deus disse que eles deviam se espalhar por todas as partes do mundo. Novamente o homem desobedeceu a Deus, fazendo a sua própria vontade, construindo cidades. Eles tiveram culpa em não desejar saber ou conhecer pessoalmente as coisas de Deus. Satanás só se satisfaz quando o homem é desobediente a Deus. Deus os observa. Quer dizer, Deus os observava. Deus está em toda parte, o tempo todo. Ele sabe tudo. Será que Deus se interessava por essas pessoas rebeldes? Será que ele se importava com o que elas faziam? Gênesis 11, 5. Deus se interessa por todas as pessoas. Provérbios 15, 3. Ele sabe tudo o que acontece com todos os homens. Ele é soberano, o dono de todas as pessoas, incluindo eu e você. Deus os espalhou. Alguém pode lutar contra Deus e vencer? Ninguém pode lutar contra Deus e sair vencedor. Neste mundo, sempre há alguém mais forte, mais bravo, mais vencedor. Mas Deus é maior do que tudo e do que todos. Qual foi a atitude de Deus vendo a rebeldia do homem? Gênesis 11, versículos de 6 a 9. E olha o que é que diz o versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Veja aqui, mais uma referência no plural mostrando a Trindade, como em Gênesis 1, 26, onde diz, façamos o homem à nossa imagem. Então, do mesmo jeito, Deus falou, eia, desçamos e confundamos, nós, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era só os três que é Deus. Não existe mais nenhuma entidade entre eles, não. É só eles três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que vocês possam entender. E ele disse, façamos o homem à nossa imagem. E ele disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Então foi Deus que confundiu a língua dos homens. Há algumas pessoas que dizem, não, ali foi Deus com os anjos, mas anjo não cria nada. Anjo não tem poder para criar nada. E anjo não tem poder para confundir língua de ninguém. Deus fez com que as pessoas falassem línguas diferentes. Depois Deus os dispersou pela face da terra. Então todas essas línguas, inglês, português, espanhol, mandarim, essas línguas da Ásia, da Europa, África, foram todos separados por Deus. Pelo seu poder, ele fez isso em todas as nações. Quando o homem, por si só, a raça humana, queria construir uma torre para que nenhum homem se separasse, desobedecendo o que Deus tinha mandado a Noé. Frutificar e multiplicar, encher a terra e se espalhe por ela. Nossos ancestrais se afastaram da verdade de Deus e seguiram as mentiras de Satanás. Toda a sociedade tem se afastado do Deus verdadeiro e seguido a seus deuses. Mas algumas pessoas continuaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia nos dá discernimento quanto à história antiga. Porém, mais do que isso, ela nos mostra como Deus é e como ele lida com o homem. Comparando as pessoas de ontem e de hoje, vemos rebeldia contra Deus. Mas Deus também não mudou. Ele se importa com cada indivíduo. Deus sabe exatamente o que está acontecendo em cada vida. Ele ainda julga o pecado. Isso é a justiça de Deus. Mesmo o homem sendo pecador, rebelde, idólatra, o libertador veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Isso é a graça e misericórdia de Deus. E em Marcos 1:15 diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, meu amigo, você que
está assistindo este vídeo, você que entendeu a mensagem, não perca tempo. A mensagem do Evangelho está aí, às portas, para que você se arrependa e se entregue ao Deus vivo, se entregue a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por cada ser humano, por cada pessoa, desde Adão até hoje. Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais!